Que bom, né? Que mesmo antes do horário já tem público. Toda terça-feira, às 21 horas, nós vamos estar dando valor nesse Instagram e também no Instagram de parceiros. Então, fale comigo o que é que vai ter. A partir de quinta-feira você já deve ter a programação do que é que vai ter na próxima quinta-feira. Então, sempre vai ser um tema agradável, de utilidade pública, que serve para a maioria das pessoas. Enfim, que seja realmente maravilhoso. Então, seja bem-vindo aí, você que está entrando. Se quiser, você pode até digitar de que estado ou de que cidade você é. E nos próximos 35 minutos a gente deve se divertir aqui, fazer alguma coisa bem positiva. O Dr. Ricardo Valdez, que está entrando agora, ao vivo, junto com a gente. Hello, boa noite. Muito boa noite, doutor Ricardo. Como estão todos? Então, daqui a uns 2 minutos, né? A gente Nossa começa, programação está pontualmente. a gente começa a falar de uma coisa que interessa para todo mundo. A não ser que você É não verdade. coma no final de semana, né? Faça só jejum, como inclusive a gente vai fazer também no mês 6, né? Que a gente vai para o México agora, dia 1º de junho. Vai Uau. entrar numa dieta de engorda lá no resort. Coma tudo que aguente, com bebida inclusa. E depois a gente vai, enfim, voltar ao, ao peso que a gente está hoje. Inclusive, daqui a pouco, para a gente começar oficialmente, a gente vai falar de como é que nós fomos, eu e minha esposa, para um cruzeiro antes da pandemia e deu certo para a gente voltar com o mesmo peso que a gente foi. Então, em Brasília, 21 horas, né, doutor Ricardo? 21 horas, exatamente. Boa noite, Mônica. Que bom que todo mundo chegou pontualmente, né? Hoje o tema é bem importante porque muita gente faz alguma coisa durante a semana e no final de semana estraga tudo, não é verdade, amiga? Então, hoje nós vamos ter essa conversa, né, de como fazer para evitar aqueles deslizes no final de semana. Aí, amiga, tem várias perguntas, né? E eu vou te fazer já a primeira pergunta, né? O tema foi colocado como emagrecer ou como manter, já nem lembro mais, aqui tudo é ao vivo. Então, o mais importante é que nós vamos passar para você que está aqui algumas dicas que podem servir para o teu processo de emagrecimento, de controle de peso e para a tua saúde. Então, amiga, eu já anotei algumas perguntas e uma das primeiras perguntas que me fizeram foi quais as 3 ou 4 coisas que você faz e recomenda para controlar seu peso no final de semana? Bom, gente, eu sou amigo de Piaçu e desde 1993 eu trabalho com mudança de hábitos. E o que eu vou falar para vocês agora, eu espero que vocês se divirtam, mas cada um de nós pode lembrar, talvez da nossa infância, ou dos nossos pais e avós, né? O meu pai foi uma pessoa que literalmente passou fome, né? Ele era de uma família bem humilde. E a mamãe, depois que os pais dela morreram, que ambos morreram num período muito curto, né? A adolescente passou muita dificuldade. Então, eu e meus primos, a gente falava, e não sei se você já escutou isso, doutor Ricardo, ou você que está ouvindo a gente falava o seguinte: no sábado vai ter aniversário na casa de fulano. Então a gente nem vai comer nada para chegar lá e detonar. Aí, como meu amigo Ani fala, a gente vai comer até dar uma dor. Tá? Então, isso, tá? Isso, olha, eu estou falando aqui, estou me divertindo falando com vocês. Comer até dar uma dor.
Então, e eu escutei isso tantas vezes, eu falei isso tantas vezes, e a gente se torna adulto e vai para as ocasiões sociais. Eu espero, né, que você já tenha tido a oportunidade de ser convidado para um bom aniversário, aquele que tem tudo quanto é comida, quem sabe para um bom casamento, ou para uma boa recepção, tá? Ou para uma formatura, etc. Aquelas festas que tem comida até, tá? Que você pode comer até não aguentar mais. E aí eu digo, eu vou comer até não aguentar mais. Então, inclusive, esse mês de maio, eu fiz uma mentoria com uma amiga minha coreana sobre pele, beleza, etc. E ela foi a primeira pessoa, essa amiga minha coreana, que eu vi fazendo isso que eu vou recomendar para vocês. Eu fui para um jantar de gala com a minha esposa, que essa amiga coreana estava. E ela é uma pessoa conhecida, muito agradável, etc. E ela foi passando de mesa em mesa, falando com todo mundo. Chegou o jantar e ela sentava numa mesa, conversava, sentava no outro, conversava. Não vai jantar essa mulher? Aliás, ela é magrinha, etc. Será que ela não vai jantar? E tal. E nós comemos, né? Comemos, eu e minha esposa comemos a entrada, depois comemos o prato principal, tomamos o aperitivo, comemos a sobremesa. E a pessoa continuava lá e tal. E depois ela sentou, comeu um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo. E depois teve a dança e tal, e terminou a festa. E como é que ela consegue fazer isso? Tá? E aí, ela me disse, eu fui conversar com ela me disse. Eu digo, olha, nesse jantar de gala, eles tinham me pedido para eu cuidar um pouquinho de vocês, né, dos convidados. Então, eu jantei antes. Mas eu sempre faço isso. Em todas as ocasiões sociais. Hoje, ela tem mais de 50 anos, continua magra, bonita, etc. Assim como nós, né, Ricardo? A gente já tem mais de 18 anos. Né? Então, anote aí, gente. Você não está proibido de comer nem em festa, nem em restaurante, nem em aniversário, etc. Mas é muito importante você fazer uma refeição ou uma pequena refeição antes dessa ocasião social. Porque senão você vai chegar lá faminto. E aí, você me pediu para dizer 3 ou 4 coisas. Então, a primeira coisa é essa. Tá? Você come alguma coisa saudável antes da sua ocasião social. E eu geralmente, até por recomendação também do Dr. Ricardo, né, que ele é um doutor, estuda fisiologia. Mês passado, ele me mostrou uma equação, um papel, assim, 2 páginas, que diz como o nosso organismo faz energia, como é que a gente vive, como é que transforma comida em energia. Digo, olha, está aqui, amigo, todo o caminho para você produzir energia e está aqui todo o caminho para você emagrecer. Então, são várias equações. Eu digo, doutor Ricardo, é muito melhor as suas dicas no Instagram do que essas equações que você está me mostrando. Né? Então, a segunda dica que estava lá nas equações, mas já vou resumir para você, é o seguinte: existem hoje comidas muito práticas. Existem vitaminas que você estuda aí com frutas, etc. E, eventualmente, a pessoa que te colocou nesse vídeo pode te dar receita. Tem muita coisa super legal para você comer antes de uma ocasião social. Então, a primeira é isso, comer. A segunda é o seguinte: o que tem... Vamos pegar um aniversário, tá? Um aniversário assim, um bom aniversário, né? Aquele aniversário que já tem garçom de servir, tá? Aí o que acontece? Quais são as primeiras coisas que o garçom traz? Ele traz pãozinho e salgadinho, sim ou não? Tá? Ele vai trazer coisas para literalmente te encher. Porque uma coxinha, um pãozinho de queijo, sei lá o quê, aquilo a gente classifica como massa, como carboidrato. E quanto mais de massa, mais carboidrato você comer, menos filé e menos camarão, menos salmão você vai comer. E o que é mais caro para a cozinha naquele evento? É o filé, é o camarão, é o salmão. Tá? Então você vai comendo, vai se entuchando lá dos pãezinhos, das massas, etc. Aí chega a hora do jantar, né? Aí você quer provar de tudo no jantar.
Aí tanto que tá à vontade lá. Farofa, batata frita, arroz, batata, etc. E na hora do filé tem um cara assim, ó. Aí ele te dá uma colherada do filé, tu olha, eu geralmente faço assim. Aí às vezes ele me dá mais um pedacinho e pronto. Por quê? Porque a proteína, ela é muito cara pro cara da cozinha. É caro até para nós, tá? A gente sempre dá dicas aqui no Instagram e em outros lugares de como você comer melhor, inclusive ter proteínas magras e proteínas mais saudáveis, tá? Então, a primeira dica é o seguinte: você quer provar lá aquelas besteirinhas que serviram antes de jantar? Então, prove. Mas eu já fui em aniversário que tinha 8 tipos de besteirinha. Você vai comer 8 besteirinhas? Não. Você foca lá naquela proteína. Esse jantar assim que tem mais coisa, às vezes tem um filé, tem um peru, às vezes tem um camarão, etc. Então você, em vez de encher de farofa e batata frita, põe lá a proteína. Ah, mas ele só vai deixar você pegar um pedacinho de filé. É verdade. Aí já aconteceu comigo. Aí eu espero, acalmo. Só peguei lá o peito de peru e um pouquinho de salada, né? Espero, acalmo. Aí depois eu volto. Poxa, amigo, tu vai comer de novo? Vou comer 2 vezes as proteínas. E às vezes é uma coisa deliciosa. Gente, eu sou pecador. Tá? Todo final de semana, o Ricardo sabe, eu tomo minha caipirinha. Às vezes, quando aquele pessoal super legal me convida, tomo aquele uísque especial. Tá? Eu sou pecador. Tá? Mas, enfim, entendeu? Então, vamos lá. Qual é a primeira dica? Você come uma coisa saudável antes da ocasião social. Se você quiser dicas do que a gente come antes, fala com a gente, fala com a pessoa que te convidou para essa live. Segunda coisa, no seu jantar, ou até no seu almoço, vou falar também de churrasco daqui a pouco, no seu almoço, você vai focar na proteína e comer menos das outras coisas. Eu também já vi gente, né, na sobremesa, aí tem 3 sobremesas, 4 sobremesas, 5 sobremesas. Aí o cara, ele faz 5 pratos de sobremesa. Gente, é para você provar. É para você viver da sobremesa. Tá? Porque a sobremesa, às vezes, ela é só açúcar e gordura. E você não está proibido de comer sobremesa. Então, por exemplo, uma das coisas que as minhas tias sempre fazem até hoje, são vivas até hoje, era pudim. Então, às vezes, eu vou nessa festa e eu como pudim. Mas sabia que tu come pudim? É, porque pudim, uma vez me mostraram, era um alvo. Um alvo, aquele que você já viu, né? Aí, na borda do alvo, era a comida que fazia bem. E no centro vermelho, eram as comidas que mais faziam mal. Ó, aí o Google me ajudando. As coisas que mais faziam mal. Aí no centro do alvo, as coisas que mais faziam mal eram adoçante, refrigerante diet, quindim, pudim. Puxa, mas pudim está no centro do alvo. Então vamos lá. Eu falei, você comer antes de ir para a ocasião social, focar na proteína, presta atenção na sobremesa, toma a sua sobremesa, mas ela não é um segundo jantar. Tá? E eu vou te dar uma outra dica agora, que aí eu vou passar um pouquinho a bola para o doutor Ricardo. Ele vai gostar muito de falar nisso, que é uma das especialidades dele. É você se hidratar. Tá? Então, a gente usa não só água, ou água com gás, ou água com mistura de fibras, ou chás, etc. A gente usa várias coisas interessantes. Então, nessa ocasião social, inclusive se você for beber álcool, é muito importante você tomar água. Água. Principalmente em ocasião social. Eu sempre peço água. Ah, amigo, você não toma refrigerante? Olha, realmente não. Tá? Ah, você nunca toma refrigerante? Muito raro. Tá? Porque depois que você se acostuma com outros sabores, etc., você toma uma água com gás, com as receitas que a gente tem, é maravilhoso. Doutor Ricardo, e fale aí, que depois eu quero falar também de churrasco, que é que eu faço quando me convido para churrasco, mas fale aí um pouco do que vou falar, inclusive, do que eu fiz anteontem, no domingo, passei o domingo comendo e emagrecendo. E lá onde eu fui, você comia o que queria, na quantidade que queria. Inclusive essa aí. Mas vamos lá, deixa o pessoal curioso. O que é que o senhor faz no final de semana, Ricardo?
Eu vi essa da açaí, gostei demais, viu? Bom, eu não me apresentei, eu sou Ricardo Hernandes Valdez. Hoje eu sou brasileiro, mas eu sou de origem cubana, ou seja, nasci em Cuba. Sou químico, doutor em Química e Produtos Naturais e um curioso nessa área de nutrição humana e metabolismo e emagrecimento. E as dicas que nós passamos aqui sempre são estudos que nós sempre estamos nos treinando e aprendendo um pouco mais para te deixar a ti com a melhor informação e o melhor valor para o teu objetivo. E, amiga, falando do que você falou de comer antes de ir para algum churrasco, para algum evento, eu lembro da minha esposa, uma vez, nos convidaram para um churrasco no Rio de Janeiro, uma feijoada, e falaram para nós, não coma nada, que vai ser boa a feijoada. E ela saiu de casa, mas a gente não tomamos café, não almoçamos, e ela no caminho ela estava com um mau humor. E eu fiquei assim, por que ela está assim? Não tinha percebido isso, né? Quando ela chegou lá, que viu toda a fartura e começou a comer, o rosto dela mudou. Então, mais uma dica é, você come porque o seu humor vai mudar. Então, sair de casa sem se alimentar com pelo menos algo de nutritivo antes de chegar ao evento, ajuda a ter no humor. E o que eu fiz no final de semana, Maker? Eu fiquei esse final de semana com 2 eventos. Na verdade, foi um atrás do outro. Sábado era um aniversário, tínhamos visita aqui em casa e as pessoas que vieram cozinham muito bem e fazem comidas fartas. 2 cubanos que realmente impressionam. E eu comi a proteína, sempre dou prioridade às proteínas. E me hidrato muito na hora de estar nesse evento, porque eu gosto de beber, eu gosto da bebida. E eu bebo cerveja, ou whisky, também tenho esse hábito de vez em quando. E uma dica muito importante, para você que gosta de bebida, que está nos assistindo, e que gosta de beber só bebida alcoólica, faz um intervalo entre um copo e outro, bebe um copo de água. Isso vai te ajudar, porque na verdade, o álcool, qualquer quantidade pode ser não, é tóxico. Só que é um prazer. Tem pessoas que gostam, a minha que gosta, eu gosto, minha esposa gosta. Então, beber água durante o período que estás ingerindo essa bebida alcoólica vai reduzir o efeito, o impacto que vai fazer no nosso corpo. Também, outra coisa que eu faço é dar preferência, evito os carboidratos que tem nesses eventos churrasco. Esse final de semana foi assim, aniversário, bolo sim, não tive como descartar, porque eu gosto. E no dia seguinte, o que sobrou no dia anterior, por incrível que pareça, sobrou muito e ainda fizeram comida. Arroz, foi de tudo. E, assim, o que eu estava reparando hoje de manhã, pensando na hora de preparar esse nosso encontro, é que um mês tem 4 finais de semana, às vezes tem até 5. Então, se a gente sai os 2 dias do final de semana, quantos dias são em 30 dias? Você que está assistindo já fez essa conta? Interessante, são 8 dias, né? 8 ou 10 dias de 30. Isso representa aproximadamente mais de 25%. Então, imagina você tirar da tua alimentação, ou seja, da rotina diária, mensal, trimestral, anual, 25% e estragar a alimentação. Você já se imaginou vivendo com 25% a menos do salário que você ganha? Ninguém gostaria, não é verdade? Então, essa conta eu fiz hoje de manhã e falei, são 25% de tempo que eu estou alimentando o meu corpo de forma errada e isso vai ter um estrago. Isso vai ter um problema. Vai atrapalhar. Eu lembro que eu tenho um cliente em Canadá que ele falava, Ricardo, eu não posso, final de semana não posso ir à casa dos meus amigos porque me convidam para tudo. E aí eu estrago minha dieta. Ele fazia tudo certinho durante a semana e o final de semana acabava. Então eu falei, olha, você não precisa recusar esses eventos, só precisa escolher os melhores alimentos em esse evento e se limitar a alguma certa quantidade daqueles alimentos que vão te agredir, que vão te prejudicar o processo.
E ele tentou, até que hoje em dia ele consegue um pouco. Mas são decisões que a gente toma, escolhas, para tratar de alcançar um objetivo, porque esse é o foco. Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Qual é o sonho que a gente quer fazer? Eu, por exemplo, recentemente fiz um desafio para mim mesmo. Faz 15 dias atrás, eu fechei um desafio que fiz para mim, objetivo pessoal, de passar 90 dias sem beber uma gota de álcool. Eu queria mudar um parâmetro que, se você está aqui e tem o coach, consultor que te ajuda no controle de peso, pede para ele fazer a bioimpedância. Nós fazemos isso para acompanhar os números, porque o que não se mede, não se progressa. Concorda? Então, eu queria mudar um percentual da gordura visceral, que é aquela gordura que está em torno dos órgãos internos e a mais perigosa, que é responsável até com risco de infarto, derrame, câncer. E esse tema, em outro momento, podemos conversar, assim vai ser um tema de nosso café. E eu queria reduzir esse percentual de gordura. Só fiz essa intervenção de 90 dias sem gota de álcool. O resto mantive razoavelmente igual nos padrões que eu já faço há muitos anos. Conclusão, eu reduzi um percentual desculpe, de gordura visceral e, como consequência, percentual de gordura corporal, massa muscular aumentou. Ou seja, quando você foca em um ponto, os outros que estão relacionados vêm junto nesse processo e você vai ter esse resultado. Então, qual é a dica? Concentre-se numa única coisa que vai te ajudar para mexer em todo o processo que você está fazendo. E, América, você falou aí da hidratação, falou das dicas. E o que você pensa, o que você faz, eu sei que você faz, né? De usar suplementos, você acha que são importantes? O que você pode falar sobre isso? Olha, o meu pai, ele dizia o seguinte: não adianta você tomar vitaminas nem suplementos, porque se você tomar, tudo vai sair pela urina. Tá? Ele, durante a vida toda dele, ele falou isso. Ele morreu em 1989, gordo, de ataque cardíaco, e isso me motivou a estudar nutrição, estudar comportamento, estudar hábitos, etc. E, gente, se a gente for para 89, já são 33 anos. Então, sinceramente, eu quero que você responda essas perguntinhas rápidas que eu vou fazer para você. Você acredita ou você acha que o ovo de 1989, ovo de galinha de 1989, é igual nutricionalmente ao ovo que você compra hoje no supermercado? A minha avó, ela criava frango no quintalzinho dela. E depois de 8 meses, ela abatia o frango e a gente comia. Hoje, o frango é abatido com 43 dias. Você acha que é a mesma carne, o mesmo frango? O primo da minha mãe criava boi. E ele abatia o boi, dependendo do boi, de 6 a 8 anos. Hoje, dependendo do boi, é 23 meses. Se tiver algum criador aqui de gado, coloque aí, diz aí quantos meses. Você acha que é a mesma carne? Hoje, na minha cidade, eu moro no capital, nenhum supermercado vende alface plantado na terra. Viu que essa daí eu não entendi. Não, todos os alfaces do supermercado são hidropônicos. Eles ficam lá naquele criadouro de água e tal, e vivem na água. Aí eles colocam, o doutor Ricardo sabe disso, NPK, né? Que são aquele nutriente lá para o alface crescer. Será que essa aguinha lá do hidropônico tem todos os nutrientes que ele teria lá na terra? Até os nutrientes que a ciência nem sabe se o alface está assimilando ou não? Claro que não. Então não é o mesmo alface. Eu sempre, quando eu vou dar a apresentação das pessoas que querem emagrecer, ou controlar o peso, etc., eu mostro
uma cenoura e uma cenoura orgânica. Cenoura orgânica do tamanho de uma caneta Bic. Tá? Então, se você não tomar suplementos hoje, você vai envelhecer como seus colegas de escola. Eu digo, infelizmente eu falo isso, não tenho orgulho do que eu vou falar agora, eu sou o mais jovem dos meus colegas de escola. Eu tenho a mesma idade deles. Por quê? Porque quando eu descobri, com a morte do meu pai, que ele estava enferrujando por dentro, quimicamente se chama que ele estava oxidando. Foi isso que ajudou a entupir as artérias do coração e etc. Eu fui atrás de uma coisa que você já escutou e talvez você não saiba, que é fácil usar, dos antioxidantes. Então, hoje, a gente toma, eu, doutor Ricardo, um refresco, que é o antioxidante mais fácil da gente utilizar. E eu chamo esse antioxidante de... Você já ouviu falar disso? Você não olhe no Google, que é fácil. O ferrolac, né? Você já viu uma grade enferrujada e você já viu também uma grade de ferro que tinha uma tinta lá. Antes de passar a tinta, você passa o ferrolac, que é o protetor contra a ferrugem. Aquela tinta é simplesmente, gente, o seguinte: para o ferro não ficar em contato com o ar. É só isso. Ah, mas é uma tinta antiferrugem? Não. É uma tinta que ela gruda mesmo no ferro e impede do oxigênio do ar tocar no ferro. Por isso que ele não enferruja. Então, eu e o doutor Ricardo, nós descobrimos um refresco, a gente chama de chá, etc. Um refresco que você toma e toda vez que a gente respira, nós estamos envelhecendo e enferrujando por dentro. Tá? Então, se você não quiser enferrujar, basta você parar de respirar. Para de respirar que você para de envelhecer. Mas, olha, não é uma boa ideia você parar de respirar. Então, eu e ele, nós ficamos procurando. Tem alguma maneira de a gente continuar respirando e envelhecer mais lentamente? Tem. São os antioxidantes. Então, por exemplo, a gente usa antioxidantes muito fáceis de você usar na alimentação, mas também tomar suplementos. Que é fácil. Ele chama-se ACES, vitamina A, C, E, selênio. Só que a gente também usa um multivitamina especial, que essas vitaminas, elas entram na nossa corrente sanguínea de fato. Porque a maioria dos suplementos que você compra na farmácia acontece exatamente o que o papai dizia há 32 anos atrás. Você toma e sai pela urina. Tem uma maneira do corpo aproveitar. Então, eu sou extremamente favorável aos antioxidantes, aos suplementos, porque desde que o papai foi para o mundo espiritual, eu comecei a pesquisar isso. Então, comecei a tomar em 93, em 95 eu encontrei um fornecedor internacional confiável e eu recomendo para os meus clientes. Então, por exemplo, antes da gente ir para as ocasiões sociais, eu tomo um composto antioxidante, um composto de proteína e um composto de fibras. Essa fibra, ela já faz o meu estômago... Anote essa dica, nem todo mundo sabe. Você sabia que quando você começa a comer, dependendo do seu organismo, você vai levar 20 minutos ou mais para o seu cérebro saber que tem comida no seu estômago? Por isso que é muito comum aquelas pessoas que comem rápido, elas serem gordas. Porque o que ela comeu nos 20 minutos encheu lá o estômago dela e o cérebro aí que, como já comeu. Tá? Se você comer devagar, desfrutando, você vai desfrutar melhor a sua refeição, desfrutar melhor o seu banquete, desfrutar melhor o seu final de semana e, eventualmente, emagrecer. Vou dar agora o exemplo do churrasco. Você provavelmente já foi para esses 2 churrascos que eu vou dizer agora para você. Me siga. Você foi para um churrasco. Tá? Aí te serviram aquela salada. Eu não chamo de salada. Eu chamo de salada nojenta, né? Porque é batata, maionese e mais umas coisas estranhas. Aí você começou com aquela salada. E a gordura e açúcar, né? Mas não era doce, amigo, era salgado, sim. Mas se transforma em açúcar rapidamente. Depois te deram aquele delicioso, eu só como um no máximo, tá? Pão de alho. Inclusive, a minha esposa desenvolveu um pão de proteína. Porque eu sou meio viciado em pão. Então, eu continuo comendo pão, só que é um pão que faz bem.
tá? Inclusive, a gente ensina como você pode fazer na sua casa. Sem glúten, você não pode glúten, muito bom. Mas, enfim, aí deram aquele pão de alho. Aí depois deram lá uma carninha e muita farofa, 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 farofa. Depois veio a cerveja. Você passou a tarde comendo. Depois de 2 horas da tarde, você já estava assim, meio enjoado, meio... Aqui na minha região a gente chama de empachado. Você sabe o que é isso? Aquela barriga, né? E tal. Mas continuou comendo. Tá? E tal, e vinha mais pão de alho e tal, enfim. Chegou em casa, o churrasco foi fantástico. Digo. Foi, né? Teve um outro churrasco. Você foi para o churrasco, o churrasqueiro chegou com você e te deu uma lasquinha de carne. Você comeu aquela lasquinha de carne? Tá bom. Tá. Ó, daqui a pouco eu vou te dar uma outra carne, especial. Depois ele te deu uma outra lasquinha de carne. Olha, aguenta aí que a gente vai servir. Aí chegou, serviu, aí tinha lá salada, lá tinha lá às vezes tinha laranja, tinha couve, etc. E você comeu o churrasco. 1h30 da tarde, você estava bem, estava leve, estava satisfeito, estava feliz. Você comeu proteína. Você pode até ter tomado sua cerveja, mas você estava inteiro. Você voltou para casa inteiro. Sim ou não? Você já viveu isso do churrasco? Na próxima vez que você para churrasco, te derem aquela salada, aquele pão, eu como sempre um pedacinho de pão de alho, tá? Mas você vai na proteína, foi o que eu falei ainda agora. Inclusive, antes da pandemia, nós fomos num cruzeiro. Se você pega um bom cruzeiro, dizem, né? Diz a lenda que o capitão não quer que você enjoe. Então, como ele não quer que você enjoe, você tem que ficar com o estômago cheio o tempo todo, que não dá tempo de enjoar. Tá? Então, tem comida 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, 21 horas e meia-noite. Né? E tem comida o tempo todo. Como é que você faz? Eu tenho um amigo que diz, nós ganhamos um cruzeiro, muito bom, e tem um amigo que diz, não, amigo, você tem que levar crédito. Aí eu vou dar essa dica para vocês. Mas você não me deu o cruzeiro de graça e tal? Não, você tem que levar crédito. Mas, não entendi. Como é que tem que levar crédito? Você tem que ir com menos 3 quilos. Porque num cruzeiro você vai ganhar 3 quilos ou mais. Aí, e nesse cruzeiro, eu comi uma coisa que eu adoro, que não é fácil de conseguir. Gente, ponham no livrinho de sonhos de vocês. Eu comi de novo, agora, quando eu esteve em Nova York, a minha esposa comeu também lá o caranguejo gigante do Alasca. Gente, é proteína pura, é saudável, te deixa saciado. Você não consegue comer, eu acho que nem 20% do caranguejo. Tá? É um negócio assim espetacular. Então, nesse cruzeiro, a gente comeu muita proteína, proteínas diferentes, de várias partes do mundo, e a gente não tinha intenção de emagrecer. Mas quando nós voltamos para a nossa cidade, a gente estava com o mesmo peso que a gente foi. E nós nos divertimos, bebemos coisas diferentes, técnicas, aqueles drinks de cruzeiro, etc. Então é assim. Tá? Sim, e nós levamos também esses suplementos especiais. Então vocês nem comem o que tinha lá? Não, gente, somos pecadores. A gente come as coisas, etc. Mas a gente usa a tecnologia a nosso favor. Mas eu não acredito. Você vai para aquele cruzeiro, tinha aqueles doces especiais de vários lugares do mundo. Comia, mas eram 7 dias de cruzeiro. De manhã eu comia um tipo de doce. De noite eu comia outro tipo de doce. Eu não comia 20 tipos de doce toda a refeição. Tá? E olha, esse domingo foi incrível. Se você tiver a oportunidade de vir para a Amazônia, eu vim para uma ilha aqui na Amazônia. A gente foi para a vivência do camarão. Então, o cara do interior, que a gente chama de caboclo, ele subiu na árvore do açaí, o açaizeiro pegou o açaizeiro e deixa de molho na água quente. Depois ele põe na máquina que faz o suco de açaí, que a gente não chama de suco de açaí mesmo. E ele é rico em antioxidantes também. Então, o almoço foi camarão, que a gente pegou no rio, naquela manhã, com açaí. Incrível. Então, foi muita proteína, mais antioxidante, mais a fibra do açaí, etc. Foi praticamente o que eu comi. Tá? Depois ainda fiz um pecadilho que eu comi pão doce com café com leite com a minha mãe. Mas eu emagreci no domingo, comendo. Era coma enquanto aguente.
Então, esse é um exemplo prático, gente. Tá? Então, o Ricardo ele pode fazer outra pergunta, você também pode fazer alguma pergunta, mas a gente vai começar a encerrar e também o Ricardo vai falar das próximas semanas, que todas as semanas, nós vamos ter algum especialista falando de algum tema interessante. O que mais, Ricardo, a gente pode falar aqui para o pessoal conseguir ficar na proteína, talvez até alguma atividade física, algum alongamento, que faça bem no final de semana? Só complementando a parte da suplementação, que hoje casualmente eu assisti, alguém me mandou um vídeo de um médico falando que se é importante, um médico falando que se é importante fazer suplementação e desde criança, desde pequeno. 7 anos, até os 7 anos muito importante, até os 14 anos, e aí ele foi falando de algumas idades, e eu fiquei impressionado, porque às vezes os médicos não recomendam muito esse tipo de suplementação. Então é importante você que está aqui, converse com algum dos consultores, com algum de nós, também pode fazer a pergunta, e saber qual tipo de suplementação, quais são as melhores, e principalmente isso, escolher sempre a melhor qualidade, não é o mais barato, é a melhor qualidade. Uma das outras coisas que eu posso passar de dica quando a pessoa faz muito extravagância no final de semana é toda segunda-feira fazer atividade física, porque muita gente diz, eu estraguei todo o final de semana, amanhã não tenho vontade, não vou fazer. E na verdade, você precisa dar um estímulo diferente ao corpo para que o corpo ele comece a processar todo esse estrago que fez. Então, final de semana você fez o estrago, segunda-feira vai para a academia, mas não com o intuito de eliminar peso. Faz algo que te ajude a ativar o metabolismo na queima de gordura corporal. Uma coisa que eu escutei há muitos anos atrás e um livro que eu li de Timothy Ferriss, 24 horas para o corpo, recomendo, um livro assim enorme. Ele aplicou esse princípio. Depois que terminava de comer, ele fazia algum exercício só para ativar o canal de transporte da glucosa para os músculos. Então, essa é uma dica interessante que eu li naquele livro e depois eu lembrei e falei, caramba, vou fazer isso. E faz uma diferença. Não me pergunte como, essa parte metabólica, não vou entrar em detalhe, porque nem eu sei, e não precisa. Faz essa diferença. De 10 minutos até 90 minutos depois da refeição grande que você fez, ou de qualquer refeição, faz uma atividade física que você gostar. Pode ser agachamento, 90 segundos de agachamento, pode ser flexões na parede. Incrível, funciona. Então, uma dica, uma estratégia poderosa que você tem para você ativar o mecanismo de transporte da glucosa, energia, para o músculo. E se trata disso. Se você quer emagrecer, não se foque na balança, foca em aumentar massa muscular. Aumentando a massa muscular, a queima de gordura vai ser favorecida. E nesse processo você vai reduzir peso, vai reduzir medidas, e é mais importante reduzir medidas do que reduzir número na balança. Que as roupas fiquem melhores e que você tenha esse objetivo. E como a amiga falou, já estamos no finalzinho, não sei se alguém tem alguma pergunta, não vi nenhuma pergunta aqui até agora. Você viu alguma, amiga? Mas é o que ele falou, nós estamos em um processo de educar as pessoas, que eu escutei ultimamente, que é reeducação alimentar. Na verdade, se fosse reeducação alimentar, era fácil todo mundo estar num processo de boa forma e boa saúde. Mas você concorda comigo que se você aprendeu a montar bicicleta uma vez, passou 10 anos sem montar bicicleta, se pegar uma bicicleta de novo, você vai pedalar. Vai pedalar. Então, não é reeducação alimentar. Eu vou bater nessa tecla bastante, porque não é reeducação alimentar, é educação alimentar. E isso vai ter uma dependência em que na biologia do teu corpo. A alimentação para você vai ser diferente para mim, então depende da individualidade biológica de cada pessoa. E é isso que nós ensinamos aqui, que você aprenda
como se alimentar para ter objetivo. Não é para o objetivo de América de Ricardo, não, é para o teu objetivo, para que você alcance esse objetivo. Então, toda terça-feira, nós temos esse café, que nós chamamos de café virtual, um encontro com especialistas que vamos te passar sempre alguma dica, alguma dica. Se você teve alguma dúvida em tudo o que nós falamos hoje, você depois manda uma mensagem para mim, que eu mando uma mensagem para mim, que nós vamos te responder e vamos trazer o tema para outro café. Então, sempre, terça-feira, anota na tua agenda. E algo que esquecemos desde o início é aquele aviãozinho que tem aqui do lado direito, no final da tua tela no Instagram, é para mandar para todo mundo, compartilhar com todo mundo, compartilhar com amigos, parentes, até com os inimigos. Nós precisamos de um mundo mais saudável e contamos com a tua ajuda. E aí, América, deixa você encerrar, que você é uma pessoa que eu admiro muito e que tem uma bagagem de experiência na área de programação neurolinguística, que será outro tema em outro café. Não é verdade, meu amigo? Então, há muitos séculos atrás, tinha uma mãe que ela percebeu que o filho dela comia muito açúcar. E tinha um sábio famoso na cidade vizinha. E era muito difícil falar com o sábio, porque muita gente queria falar com ele, tinha uma multidão sempre, e etc. E ela não sabia mais o que fazer para o filho parar de comer açúcar. Ele comia muito açúcar. Aí um dia, ela obstinadamente pegou na mão do filho, entrou na fila, e o filho era pequeno, não dava para ver o sábio. Lá longe estava o sábio, e tal, e foi, e ficou lá esperando, até que chegou a vez dela, e ela disse assim: sábio, eu quero que o senhor diga para o meu filho, com toda a sua autoridade, para ele parar de comer açúcar. Aí o sábio olhou muito sério para o menino e disse assim: volte daqui a 3 semanas. Aí a mãe ficou muito triste, mas não era triste, né? Ela ficou aquela palavra que você ia falar aí, né? Mas o sábio, com toda a autoridade, disse para ela voltar daí a 3 semanas. Daí a 3 semanas ela entrou na fila de novo e tal, e chegou lá com o sábio. Olha, escute o que o sábio vai lhe dizer. Aí o sábio olhou para a mãe e disse assim: minha criança, pare de comer açúcar. Coma frutas, coma coisas saudáveis, coma também proteínas saudáveis, a gente ensina, fale ali com o meu auxiliar, tá? Vai dar tudo certo. Aí você vai crescer com muito mais saúde e longevidade. Aí a mãe, ela ficou satisfeita, né? Porque o filho ficou impressionado com a firmeza do sábio. Aí deixou a criança ir lá falar com o auxiliar, ver as coisas gostosas que tinham lá, mas que não tinha açúcar. Mas ela falou assim, baixinho, sábio, por que o senhor não falou há 3 semanas atrás isso para o meu filho? Ele trocar o açúcar para outras coisas saudáveis? Por que o senhor falou só hoje? Ainda fez eu voltar aqui? Aí o sábio olhou para ela e disse: porque há 3 semanas eu estava comendo açúcar. E eu precisava criar o hábito de comer outras coisas. Aí eu ia ser coerente em falar com autoridade para o seu filho comer coisas saudáveis. Então, gente, toda terça-feira você vai ver gente aqui que parece mais jovem do que... Semana passada foi como chegar aos 50 anos com um corpo de 20 ou 30. Tá? Então, são pessoas que vivem o que falam. E aproveite, porque todos nós somos pecadores, tá? A gente bebe um pouquinho, de vez em quando, não é comum, a gente come um açúcarzinho, né? Como no pudim, o açúcar. Então, junte-se a nós e vamos juntos fazer um mundo mais inteligente, saudável e feliz. Muito obrigado. Você pode até pedir, né? Quem sabe, se muita gente me pedir, a gente deixa isso gravado aqui no Instagram. Um abraço, ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite.